Ele caminhava sobre um chão que jamais foi pisado por civilização moderna. Não existiam templos, leis escritas ou qualquer vestígio do que conhecemos como história. Mas o que havia era consciência plena da presença de Deus. Tudo ao seu redor pulsava vida pura, como se a própria terra reconhecesse aquele que a formou. Ainda não existia dilúvio, nem arca, nem juízo, só uma criação intacta e um propósito claro. Mas então, algo aconteceu. Um desvio silencioso, quase imperceptível, que cresceu geração após geração. E antes que alguém percebesse, a bondade virou exceção, e a maldade se tornou norma. O que aconteceu com aquela humanidade original? Como eles viviam, o que criavam, no que acreditavam. E como tudo isso foi se perdendo, até Deus decidir recomeçar do zero. Na vastidão do início, quando ainda não havia cidades, templos, nem mesmo culturas humanas, o Criador desenhou com as próprias mãos o primeiro corpo. O homem não surgiu por acaso ou por acidente da natureza, mas por um ato intencional de Deus, como descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O barro da terra foi moldado com precisão e propósito, mas só se tornou vida quando recebeu o sopro divino, o Ruach, um sopro que não era apenas ar, mas espírito e consciência. Esse momento fundacional revela que a humanidade não foi apenas feita para existir, mas para refletir a imagem de quem a criou. A criação do homem foi distinta de tudo o que havia sido feito antes. As árvores, os animais e os astros foram chamados à existência por palavras, mas o ser humano exigiu um toque direto, uma intimidade criadora. Ao ser moldado do pó, Adão recebeu uma natureza dupla, terrena e espiritual. Isso indica que o ser humano carrega tanto a fragilidade do solo quanto a eternidade do fôlego de Deus. Essa composição revela não apenas de onde viemos, mas também para onde somos chamados. Uma vida que transcende o material. Mas por que Deus criou o homem? A resposta não está em uma necessidade divina, pois o Criador é pleno em si mesmo. A razão está no desejo de compartilhar sua comunhão, estabelecer uma relação de amor voluntário com seres dotados de consciência e vontade. Adão não foi feito apenas para cuidar do Éden, mas para caminhar com Deus ao entardecer, numa amizade sagrada que não tinha pressa nem medo. O propósito do ser humano sempre foi a presença, viver em harmonia com o Criador, com a criação e consigo mesmo. Esse começo tão sublime revela que a vida não foi desenhada para o caos ou para o acaso. Havia ordem, beleza e uma missão clara. O ser humano foi colocado no jardim para cultivar e guardar, tarefas que revelam um papel ativo e protetor sobre a terra. A vida no Éden não era de ociosidade, mas de equilíbrio entre trabalho, contemplação e espiritualidade. Cada detalhe da criação apontava para um projeto harmonioso entre céu e terra, onde tudo cooperava para o bem do homem e para a glória de Deus. Esse cenário nos convida a lembrar que, antes da queda, antes da arca e das grandes catástrofes, existia um mundo onde a humanidade caminhava em perfeita comunhão com seu Criador. Um mundo onde o homem conhecia o som dos passos de Deus no jardim. Um mundo que não começou com medo ou desconfiança, mas com intimidade e paz. Compreender esse início é essencial para entender tudo o que viria depois. Quando Adão e Eva estenderam as mãos ao fruto proibido, não foi apenas uma árvore que teve seu significado violado. Foi a estrutura de confiança entre Deus e o ser humano que se rompeu. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 13, vemos que a decisão de comer do fruto não foi um simples erro moral, mas um ato de ruptura espiritual. O que estava em jogo era a escolha entre confiar na palavra do Criador ou seguir o próprio julgamento. A serpente, com sua voz sedutora, propôs uma versão alternativa da realidade, e o casal acreditou. O impacto foi imediato.
A nudez, antissímbolo de transparência e inocência, se tornou motivo de vergonha. O homem e a mulher, que antes caminhavam com Deus, agora se escondiam dele. A desobediência plantou medo onde antes havia liberdade, culpa onde antes havia pureza. O ambiente do Éden permaneceu o mesmo em aparência, mas algo profundo havia mudado. O coração humano já não era mais o mesmo. E Deus, ao confrontá-los, não o fez com raiva impensada, mas com justiça e amor, revelando as consequências de suas escolhas. A harmonia entre os relacionamentos também foi quebrada. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. Começa aí o ciclo da transferência de responsabilidade, um reflexo claro do distanciamento interior causado pelo pecado. O relacionamento homem-mulher, antes marcado pela parceria e unidade, agora seria afetado por tensão e luta. Além disso, o próprio solo, antes fértil e dócil, passou a produzir espinhos, exigindo esforço e suor. O trabalho, que era uma bênção, passou a ser um fardo. Mas mesmo em meio à dor e à consequência, Deus plantou uma promessa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele anuncia que da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Esse versículo, conhecido como o proto-evangelho, carrega uma esperança oculta. O mal não teria a palavra final. Mesmo diante da queda, o Criador não abandonou o projeto original, mas traçou um novo caminho, onde redenção e justiça caminhariam juntas. O Éden foi fechado, e querubins com espadas flamejantes guardaram o caminho da árvore da vida. Mas mais do que perder um local físico, o homem perdeu o acesso pleno à presença de Deus. A história humana, a partir desse ponto, passaria a ser marcada por essa busca por reconexão, por um retorno à comunhão perdida. É esse vazio espiritual que começa a moldar o coração das gerações seguintes. Ser expulso do Éden não significava apenas mudar de endereço. Era ser lançado em um mundo que já não respondia com a mesma graça aos passos do homem. Fora do jardim, a terra se tornava um campo de batalha entre o sustento e a sobrevivência. A natureza, que antes colaborava com o ser humano, agora se tornava imprevisível, cheia de espinhos, secas e ameaças. A partir desse momento, como narrado em Gênesis capítulo 4, a vida se tornaria um ciclo de esforço e frustração, com suor no rosto e dor no coração. A primeira família humana enfrentou essa realidade com resiliência, mas não sem dor. Adão e Eva, ao verem seus filhos crescerem, também testemunharam o primeiro assassinato da história. Caim matou Abel, movido por inveja e rejeição. O solo, já amaldiçoado, foi novamente manchado, agora com sangue humano. E mais uma vez, Deus intervém, não para destruir, mas para disciplinar e preservar. A marca em Caim simboliza justiça e misericórdia entrelaçadas, um sinal de que mesmo no exílio ainda havia propósito. A vida fora do Éden forçou a humanidade a se adaptar. Ferramentas começaram a ser criadas, abrigos construídos, estratégias de cultivo desenvolvidas. A criatividade humana floresceu em meio à necessidade, demonstrando que, mesmo caído, o ser humano ainda carregava em si vestígios da imagem divina. Mas a dureza do mundo também começou a moldar um coração mais endurecido, mais distante de Deus, mais voltado para si mesmo. Era uma luta constante entre manter a espiritualidade viva e lidar com as pressões do novo ambiente. Os filhos e netos de Adão começaram a se espalhar pela terra, formando pequenos núcleos familiares e, mais tarde, comunidades. Mas à medida que cresciam em número, cresciam também os conflitos. A natureza humana, marcada pela queda, começou a dar frutos de orgulho, competição e violência. Ainda assim, mesmo entre tantos desafios, alguns se destacavam por manterem uma caminhada com Deus, como Sete e seus descendentes. Era como se duas linhagens se formassem, uma que buscava a Deus
e outra que o rejeitava. Viver fora do paraíso se tornou o novo normal. Mas a memória do Éden, mesmo distante, ainda ressoava nos corações mais sensíveis. Havia um senso interno de que o mundo não era como deveria ser, que algo essencial havia sido perdido. Essa saudade do sagrado começaria a se expressar em formas diversas, desde a adoração sincera até a construção de ídolos. A humanidade seguia, entre ruínas e sementes de esperança, buscando sentido em meio à ruína. Após a queda e a expulsão do Éden, a humanidade, mesmo dispersa e enfrentando um mundo hostil, começou a se organizar em estruturas mais complexas. O primeiro indício da formação de cidades aparece com Caim, após o assassinato de seu irmão, quando ele se estabelece em uma região chamada Nod e constrói uma cidade que recebe o nome de seu filho, Enoque, como relatado em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Esse é um marco revelador. Mesmo condenado a vagar, Caim busca estabilidade por meio da construção. Surge aí uma semente do que viria a ser a urbanização primitiva. As cidades não nasceram apenas como abrigos, mas como centros de sobrevivência coletiva. Elas eram organizadas ao redor da necessidade de proteção, produção de alimentos e cultivo de relacionamentos. Essas comunidades iniciais reuniam famílias extensas e funcionavam como núcleos onde a cultura e os valores eram moldados. Em um mundo ainda instável, morar próximo uns dos outros representava segurança, mas também era terreno fértil para disputas e tensões. A cidade de Caim, portanto, não era só um espaço físico, era o reflexo de uma nova forma de viver, onde o homem tentava substituir a ausência de Deus pela organização social. Esse movimento urbano inicial começou a revelar contrastes. Por um lado, havia progresso, ferramentas eram aperfeiçoadas, técnicas de construção aprimoradas e habilidades eram transmitidas entre gerações. Por outro, a concentração humana expunha com mais intensidade a corrupção do coração. À medida que as pessoas se juntavam, cresciam também os pecados sociais: opressão, mentira, ambição e egoísmo. Cidades se tornaram símbolos da tentativa humana de autonomia, um esforço para construir uma vida independente do Criador. Mas nem todos os que viveram nesses aglomerados humanos se afastaram de Deus. Entre os descendentes de Sete, muitos ainda invocavam o nome do Senhor, como indica Gênesis capítulo 4, versículo 26. Isso mostra que mesmo nas cidades existiam altares. Mesmo onde a cultura humana tentava prevalecer, havia quem mantivesse viva a memória do Éden e a esperança de redenção. O convívio urbano, portanto, não era apenas degeneração, mas também palco de resistência espiritual. Essas primeiras cidades são o retrato da complexidade humana, capazes de criar estruturas de convivência e, ao mesmo tempo, de cair em decadência moral. O surgimento delas marca o início de uma nova fase, onde a humanidade começaria a multiplicar seus feitos, mas também seus erros. Elas apontam para um desejo coletivo de permanência, mas evidenciam o perigo de se edificar sobre alicerces sem Deus. Muitas vezes, os longos capítulos de genealogias nas Escrituras são lidos com pressa ou ignorados, mas eles carregam revelações profundas sobre a história humana antes do dilúvio. Em Gênesis capítulo 5, por exemplo, encontramos a linhagem de Adão até Noé, um registro aparentemente técnico, mas repleto de significado espiritual. Os nomes ali não são meros dados, são testemunhos vivos da cultura, da fé e das esperanças das gerações. Cada nome carrega uma mensagem que revela o que aqueles povos valorizavam, temiam ou desejavam para o futuro. Tomemos, por exemplo, o nome de Enos, filho de Sete. Enos significa frágil ou mortal, uma clara lembrança da condição humana após a queda. Não é por acaso que é nos dias de Enos
que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A consciência da fragilidade despertava a necessidade da presença divina. Já Enoque, cujo nome pode significar iniciado ou dedicado, representa uma vida entregue a Deus de forma tão plena que ele não viu a morte. Deus o tomou para si. Esses nomes eram mais do que identificações, eram declarações. Outro ponto revelador está na ordem das gerações e nos anos de vida. Vemos ali um padrão de longevidade que ultrapassa os 900 anos para muitos dos patriarcas. Esses números, além de reais dentro da narrativa bíblica, revelam uma época em que o vigor humano ainda conservava muito da pureza original da criação. A degradação total ainda não havia se instalado por completo, e as gerações se sucediam com ritmo, memória e continuidade. Pais ensinavam filhos durante séculos, transmitindo tradições orais e instruções diretas. A genealogia também mostra um contraste entre duas linhagens distintas. A dos filhos de Sete, que mantinham a adoração ao verdadeiro Deus, e a dos filhos de Caim, que se afastavam progressivamente do caminho do Senhor. Esse contraste se intensifica à medida que a história avança, revelando uma tensão crescente entre o que é santo e o que é profano. Os nomes são como marcos em uma estrada, indicam desvios, retornos, alianças e rejeições. Eles são a narrativa silenciosa que sustenta toda a construção bíblica desse período. Mergulhar nessas genealogias é redescobrir uma memória quase apagada. Cada nome esquecido é como uma testemunha que espera ser ouvida. Eles contam uma história de humanidade em transição, entre o Éden e o julgamento, entre a promessa e a corrupção. Eles nos lembram que não somos uma geração surgida do nada, mas parte de uma sequência que começou no sopro divino e desde então tem carregado tanto glória quanto queda. À medida que as gerações se multiplicavam, um novo tipo de figura passou a surgir entre os homens. Os chamados homens de renome, mencionados em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Esses personagens marcaram época com suas façanhas, domínio e influência sobre os demais. Mas sua fama não estava ligada à justiça ou temor a Deus, e sim à força, conquista e imposição. Eram líderes, guerreiros, reis tribais e fundadores de cidades, homens que moldavam o destino de povos inteiros, muitas vezes à custa da violência e da opressão. Esses homens poderosos simbolizavam uma sociedade cada vez mais distante do plano original. Suas conquistas não eram reflexo de sabedoria, mas de força bruta e dominação. É possível que muitos fossem descendentes diretos dos filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, como relata o mesmo trecho de Gênesis. Esse episódio misterioso, ainda que envolto em debates teológicos, aponta para uma mistura de linhagens e valores, uma fusão entre o espiritual e o carnal que produzia frutos distorcidos e gigantes, tanto no físico quanto no moral. Esses renomados moldavam a cultura e o imaginário coletivo. Começavam a ser adorados como semideuses, inspirando temor e reverência, não por sua justiça, mas por sua imponência. Isso revela que a humanidade começava a inverter seus referenciais. O que antes era nobreza de caráter, agora era substituído por fama e poder. A verdadeira grandeza, medida por obediência a Deus, foi trocada por prestígio aos olhos dos homens. A glória pessoal se tornou um novo altar, onde muitos sacrificavam suas consciências. O ambiente espiritual dessa geração estava saturado de soberba. A busca por reconhecimento e domínio gerava uma sociedade de desigualdade e temor, onde poucos governavam com mãos de ferro, enquanto os demais se curvavam à sua vontade.
A cultura que emergia desses homens de renome alimentava a corrupção e a decadência que levariam em breve ao juízo. Era como se o mundo estivesse sendo preparado para uma ruptura, pois a maldade já não era um acidente, era um estilo de vida. Esses personagens lendários, embora impressionantes aos olhos humanos, eram aos olhos de Deus símbolos de uma geração corrompida. Seu legado foi registrado, não para ser celebrado, mas como alerta. Eles nos mostram como a fama sem temor e o poder sem submissão ao Criador são caminhos para a destruição. A terra se enchia de heróis aos olhos dos homens, mas esvaziava-se da presença de Deus. É comum imaginar os primeiros seres humanos como primitivos e rudimentares, mas o relato bíblico apresenta uma realidade surpreendentemente avançada. Muito antes da construção da arca, os descendentes de Adão já demonstravam domínio sobre diversas áreas do conhecimento humano. Em Gênesis capítulo 4, versículo 22, encontramos referências a instrumentos de bronze e ferro, o que indica não apenas mineração, mas também o conhecimento de fundição e metalurgia, uma tecnologia que em tempos modernos seria atribuída a civilizações bem posteriores. Esses detalhes revelam uma civilização que, embora moralmente decaída, possuía impressionante capacidade intelectual. A mente humana, criada à imagem de Deus, não foi diminuída após a queda, apenas corrompida em sua orientação. A criatividade, a inteligência e a habilidade manual continuaram ativas. O desenvolvimento de ferramentas, a construção de cidades e a criação de sistemas sociais indicam que havia ciência empírica sendo praticada. É possível imaginar oficinas, fornalhas e instrumentos complexos sendo utilizados em meio à poeira dos primeiros aglomerados humanos. Essa era uma geração que, embora esquecida nas páginas da história secular, possuía um avanço tecnológico significativo. O avanço técnico, no entanto, não veio acompanhado de sabedoria espiritual. A engenharia e a arte floresciam, mas os corações se afastavam cada vez mais do Criador. A tecnologia, que poderia ter sido um meio de glorificar a Deus, se tornava ferramenta para autoengrandecimento e controle social. Isso nos leva a refletir que progresso material não é, por si só, sinal de bênção divina. A capacidade de construir não impede o colapso moral, e a história dessa geração confirma essa triste verdade. Além disso, a complexidade dos conhecimentos antigos pode ter alimentado o orgulho coletivo. Ao dominar os elementos da terra, o homem passou a confiar em suas próprias mãos e ignorar a fonte de toda a sabedoria. Essa autossuficiência é uma das marcas da geração pré-diluviana. A tecnologia passou a substituir a fé. Os mecanismos humanos começaram a usurpar o lugar da dependência divina. E quando isso acontece, o resultado não é estabilidade, mas ruína. O mundo antes da arca era, portanto, uma mistura de genialidade e decadência. Um cenário onde o brilho da inteligência humana contrastava com a escuridão do coração. A civilização crescia em estruturas e declinava em valores. Uma geração que sabia forjar metais, mas não forjava o caráter, que dominava a matéria, mas era escrava de seus próprios desejos. Esse é o pano de fundo sobre o qual Deus anunciaria o juízo, não por ignorância, mas por rejeição consciente de sua voz. Entre os descendentes de Caim, um nome se destaca pela influência de seus filhos: Lameque. Conforme Gênesis capítulo 4, versículos 20 a 22, seus filhos fundaram áreas inteiras de conhecimento e cultura. Jabal tornou-se pai dos que habitam em tendas e criam gado, estabelecendo as bases para a pecuária e vida nômade. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, sinal de que a música já ocupava papel fundamental na sociedade. Tubal-Caim, por sua vez, era mestre em trabalhar o bronze e o ferro.
Esses três personagens representam um salto cultural notável. A menção específica de instrumentos musicais nesse período não deve ser subestimada. A música era mais do que entretenimento. Era expressão espiritual, linguagem emocional e ferramenta de comunicação coletiva. O som das harpas e flautas ecoava entre tendas e forjas, talvez celebrando vitórias, cultuando deuses ou simplesmente preenchendo os vazios da alma. Mesmo corrompido, o homem ainda buscava formas de beleza. O dom criativo permanecia, embora sua finalidade nem sempre fosse pura. Os metais, por sua vez, revelam uma sofisticação tecnológica avançada. O domínio sobre o bronze e o ferro pressupõe mineração, seleção de minérios, controle de temperaturas e conhecimento técnico. Essas descobertas não aconteceram por acaso. Tubal-Caim foi um verdadeiro artesão do fogo e do metal, o que sugere a existência de oficinas, aprendizes e uma cadeia de produção rudimentar. A tecnologia dos filhos de Lameque colocava essa civilização em pé de igualdade com algumas das mais avançadas da antiguidade, muito tempo antes de sua aparição oficial nos registros arqueológicos. Contudo, a herança de Lameque também carrega sombras. O próprio Lameque, em um discurso enigmático, declara ter matado um homem por feri-lo, como está em Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Sua fala exala arrogância, justiça própria e desprezo pelo valor da vida. A música, a arte e a ciência estavam florescendo, mas o coração humano já demonstrava sinais de brutalidade. Isso evidencia um contraste. Enquanto as mãos criavam, o coração se corrompia. A geração dos filhos de Lameque nos mostra que cultura e civilização não são sinônimos de espiritualidade. Eles deixaram um legado de criatividade e inovação, mas também de orgulho e violência. Suas contribuições marcaram a história, mas não salvaram suas almas. Eles ergueram as colunas da civilização, mas ignoraram os fundamentos da verdade. Em suas melodias, ainda que belas, faltava reverência. Em suas ferramentas, faltava temor. E nesse vazio, crescia a urgência por um juízo que restaurasse a ordem. Com o crescimento da população, a complexidade dos relacionamentos humanos aumentou consideravelmente. A estrutura familiar, que no Éden era perfeita e complementar, passou a sofrer os efeitos do pecado acumulado por gerações. O casamento, originalmente instituído por Deus como uma união entre um homem e uma mulher, começou a ser distorcido. Lameque foi o primeiro a praticar a poligamia, tomando para si 2 esposas, como registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 19. Esse não foi um detalhe aleatório, mas um sinal claro da ruptura com o modelo divino. A multiplicação de alianças conjugais sem o temor de Deus abriu portas para dinâmicas destrutivas. Casamentos passaram a ser motivados por poder, posse, status e desejo, em vez de compromisso e santidade. A mulher, antes parceira e auxiliar idônea, começou a ser tratada como propriedade. As famílias, que deveriam ser refúgios de instrução e adoração, tornaram-se cenários de disputa e dominação. A paz do lar foi substituída por competição, inveja e agressividade. Não apenas os casamentos se corromperam, mas também as alianças entre grupos humanos. A busca por poder territorial e influência levou à formação de clãs, uniões estratégicas e conflitos sangrentos. A ausência de uma estrutura legal divina aplicada permitia que cada um fizesse o que bem entendia, favorecendo os mais fortes e excluindo os justos. O mundo se tornava cada vez mais semelhante a um campo de guerra emocional e físico, onde os vínculos humanos eram frágeis e frequentemente rompidos por orgulho ou vingança. A deterioração dos relacionamentos humanos refletia diretamente a distância espiritual do povo em relação a Deus.
Quando o Criador é esquecido, as relações entre os homens inevitavelmente se desintegram. Sem referência moral, o amor se torna interesse, a fidelidade se transforma em conveniência e a verdade dá lugar à manipulação. A sociedade pré-diluviana mergulhou nesse abismo relacional, onde lares desfeitos, alianças quebradas e amizades traídas eram o novo normal. Essa realidade sombria evidencia que o juízo que se aproximava não era apenas resposta à violência, mas também à profunda deformação das relações humanas. A imagem de Deus, impressa no casamento, na família e na convivência fraterna, havia sido distorcida. E quando os laços humanos são corrompidos, toda a estrutura da civilização começa a ruir. A humanidade estava desfigurando aquilo que deveria refletir o Criador, e Deus, em sua justiça, não permaneceria em silêncio diante disso. O que começou como pequenos desvios na conduta humana, tornou-se, com o passar das gerações, uma epidemia moral que contaminou todos os aspectos da vida. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, lemos que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Essa afirmação não descreve apenas indivíduos perversos, mas uma sociedade inteira deformada, onde o pecado deixou de ser exceção para se tornar norma. A maldade, antes pontual, passou a ser sistemática, uma cultura em si mesma. Essa corrupção não se limitava a ações visíveis, mas alcançava os pensamentos mais íntimos. A imaginação humana, que foi criada para refletir a beleza do Criador, tornou-se um laboratório de destruição. A injustiça deixou de ser escondida. Ela era celebrada, institucionalizada e replicada. Os valores estavam de cabeça para baixo. O que era vil era exaltado, e o que era puro era ridicularizado. Era um tempo em que a consciência foi silenciada e a verdade trocada por conveniência. A corrupção social se manifestava em todas as esferas: violência urbana, opressão familiar, exploração econômica, imoralidade sexual e idolatria espiritual. Homens e mulheres viviam sem freios, movidos por seus desejos e vaidades. O próprio conceito de bem foi adulterado. Quando a imoralidade se torna cultura, a decadência deixa de ser percebida. Ela passa a ser desejada, vestida de liberdade e progresso. Isso é o que fazia a terra corrompida diante de Deus e cheia de violência, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 11. Esse estágio de corrupção mostra que o pecado não é estático. Ele é como uma semente que cresce, se fortalece e domina. Quando a humanidade rejeita a presença de Deus, não caminha apenas para a autossuficiência, mas para a autodestruição. A terra que havia sido criada para ser um reflexo da glória divina, tornara-se um espelho do ego humano. Tudo estava infectado: estruturas, relacionamentos, intenções, artes, leis, comércio e religião. O lamento de Deus diante desse cenário não foi um simples ato de ira, mas de profunda dor. O versículo 6 de Gênesis capítulo 6 revela que pesou-lhe o coração. O Criador se entristeceu por ver o quanto sua criação havia se desviado do propósito original. Esse sentimento divino mostra o quanto Deus se importa com a justiça e a pureza, não por capricho, mas por amor. A corrupção generalizada não apenas distanciava o homem de Deus, ela destruía o próprio homem. Diante da degradação moral da humanidade, Deus emitiu uma sentença solene e cheia de peso. O meu espírito não agirá para sempre no homem, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 3. Essa declaração revela algo profundamente sério. Até mesmo a longanimidade divina tem um limite. Por gerações, o Espírito de Deus buscou influenciar, advertir e convencer os homens, mas chegou o momento em que a resistência humana se tornou tão contínua e deliberada
que a paciência do Senhor se aproximava do fim. O Criador, que nunca abandona sem antes alertar, anunciava que a oportunidade de arrependimento estava se esgotando. A palavra contender aqui sugere uma luta interna, uma disputa entre o Espírito de Deus e a vontade humana. Durante muito tempo, Deus insistiu em alcançar os corações, talvez por meio de consciências inquietas, de exemplos como o de Enoque e de pregações proféticas esquecidas. Mas o povo endurecia cada vez mais. Era como tentar acender uma chama em madeira molhada. O Espírito insistia, mas os corações recusavam. A recusa constante selava o destino da humanidade daquela geração. A partir desse momento, Deus estabelece um prazo, 120 anos, um tempo de misericórdia, onde a arca ainda estava por ser construída e a mensagem ainda podia ser anunciada. Esse limite não foi uma explosão de raiva, mas um ato de justiça equilibrado com graça. Ele dava tempo suficiente para arrependimento, mas firmeza suficiente para mostrar que a santidade de Deus não é negociável. A presença divina, embora paciente, também é justa e não se curva diante da obstinação humana. O afastamento progressivo do Espírito de Deus resultava em uma sociedade espiritualmente vazia. Com a presença divina sendo retirada, o caos moral crescia ainda mais rapidamente. Era como se o sal estivesse perdendo o sabor e a luz sendo apagada aos poucos. A ausência de Deus não era percebida por muitos, pois estavam tão acostumados às trevas que já não sentiam falta da luz. O Espírito se retirava silenciosamente, enquanto a terra caminhava para um ponto de não retorno. Esse alerta ecoa não apenas no passado, mas também nos dias de hoje. A rejeição constante à voz do Espírito pode levar uma pessoa ou sociedade à completa insensibilidade espiritual. Quando Deus diz que não contenderá para sempre, Ele nos lembra de que a graça é oferecida abundantemente, mas não é infinita em sua oferta temporal. Há um tempo de oportunidade, e ignorá-lo é um risco que nenhuma geração pode se dar ao luxo de correr. Entre as passagens mais enigmáticas das Escrituras está aquela que fala dos gigantes que habitavam a terra naqueles dias. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, lemos sobre os Nefilins e sobre os filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens. Essa narrativa, embora cheia de mistério, aponta para um momento em que a humanidade ultrapassou limites naturais e espirituais, gerando uma descendência que perturbava a ordem da criação. Esses gigantes eram símbolos vivos de uma geração que havia perdido o temor e cruzado fronteiras que jamais deveriam ter sido tocadas. Há interpretações variadas sobre quem seriam esses filhos de Deus. Alguns estudiosos entendem que eram descendentes da linhagem piedosa de Sete, se unindo à linhagem corrompida de Caim. Outros, baseados em textos antigos e em tradições judaicas, acreditam que eram anjos caídos que, ao se relacionarem com mulheres humanas, deram origem a seres híbridos. Qualquer que seja a explicação, o texto aponta para uma união ilícita, uma transgressão profunda que gerou seres extraordinários e violentos. Esses nefilins não eram apenas gigantes em estatura, mas em influência e brutalidade. Eles dominavam, impunham medo e contribuíam para a corrupção da sociedade. Sua presença é um indicativo de que o mundo pré-diluviano havia se tornado um lugar onde forças espirituais e humanas interagiam de maneira distorcida. O sagrado e o profano estavam completamente misturados. A linha entre o natural e o sobrenatural havia sido borrada, criando um ambiente de confusão e decadência. O surgimento desses gigantes também tem implicações espirituais profundas.
Eles simbolizam o resultado de uma humanidade que rejeitou os limites estabelecidos por Deus. Em vez de buscar a pureza, buscou o poder. Em vez de honrar o Criador, flertou com o oculto. E nesse contexto de rebelião total, o surgimento de criaturas extraordinárias serve como sinal claro de que o mundo estava cada vez mais distante do seu propósito original. A criação havia sido corrompida até em sua estrutura mais básica. Esses nefilins foram parte da geração que precedeu o dilúvio. Eles são lembrados não como heróis, mas como aberrações de uma época sem temor, onde até os céus foram afrontados. A sua presença foi uma das razões que levaram Deus a decidir purificar a terra por meio do juízo. Eles representam o ápice da deturpação, onde nem mesmo os limites do corpo e do espírito eram respeitados. E é justamente contra esse pano de fundo que a figura de Noé começa a ganhar destaque, como um contraste absoluto a tudo que se via naquela geração. Em meio ao crescente colapso moral da humanidade, um nome brilha como um farol em noite escura: Enoque. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, está escrito que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Esse breve versículo encerra um mistério profundo e uma revelação poderosa. Enquanto a maioria dos homens vivia longe da vontade divina, Enoque trilhou uma caminhada íntima com o Criador. Sua vida se destacou não por feitos militares, obras públicas ou invenções tecnológicas, mas por comunhão sincera com Deus. A expressão "andou com Deus" não é um detalhe poético, é uma descrição de estilo de vida. Enoque viveu 300 anos após o nascimento de seu filho Matusalém, e durante todo esse tempo manteve uma jornada constante de fé e obediência. Isso indica que mesmo em um ambiente espiritualmente poluído, ainda era possível viver de maneira santa. A presença do mal ao redor não o contaminou. Sua vida foi uma resistência viva, uma prova de que é possível manter a integridade quando todos à sua volta desistem dela. Além disso, o destino de Enoque foi único. Ele não experimentou a morte. Deus o tomou para si. Essa transição direta da terra para a presença divina é rara, ocorrendo novamente apenas com o profeta Elias. Essa remoção sobrenatural é um testemunho de que Deus observa atentamente aqueles que o honram e reserva para si aqueles que lhe são íntimos. Hebreus capítulo 11, versículo 5, confirma essa verdade, afirmando que Enoque foi trasladado por ter agradado a Deus. Sua vida foi curta em comparação com outros patriarcas, mas profundamente significativa. O contraste entre Enoque e os homens de sua geração é gritante. Enquanto muitos buscavam renome, Enoque buscava relacionamento. Enquanto a maioria erguia cidades, ele ergueu um testemunho de fé. Seu nome ecoa através das Escrituras como símbolo de esperança e fidelidade. Enoque não apenas sobreviveu à corrupção de seu tempo, ele foi separado dela. Sua vida foi como uma profecia viva, um sinal de que Deus ainda encontrava prazer naqueles que o buscavam de coração. O exemplo de Enoque desafia qualquer desculpa cultural ou espiritual. Sua existência nos mostra que a comunhão com Deus não depende das circunstâncias, mas da disposição do coração. Mesmo em meio à impiedade, é possível viver para agradar a Deus. Enoque não foi um produto do seu tempo, mas uma exceção que denunciava o sistema por sua própria maneira de viver. E é esse tipo de homem que o céu acolhe sem reservas. Após séculos de crescente degradação, o juízo divino pairava sobre a terra como uma tempestade prestes a se formar. Deus havia declarado que não contenderia para sempre com o homem, estabelecendo um prazo de 120 anos para que a humanidade se arrependesse. Esse período, mencionado em Gênesis capítulo 6, versículo 3, não foi apenas uma contagem regressiva para o fim, mas uma expressão de misericórdia estendida.
O silêncio de Deus nesse tempo não era ausência, mas paciência. Uma última chance para uma geração que já não ouvia mais. Durante esse período, Deus chamou Noé e lhe deu uma missão extraordinária: construir uma arca. A arca, que levaria décadas para ser concluída, era mais do que um projeto de engenharia. Era um sinal visível do julgamento iminente. Cada martelada era um sermão. Cada tora de madeira anunciava que o tempo de ignorar o céu estava se esgotando. E mesmo diante dessa evidência física, os homens continuavam a viver como se nada estivesse acontecendo. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 38, declara que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Essa indiferença diante do alerta divino revela uma das tragédias mais profundas da humanidade: a capacidade de se acostumar com o pecado e desprezar os sinais de Deus. A espera, ao invés de gerar arrependimento, gerou escárnio. As pessoas zombavam de Noé, da arca, da profecia. O silêncio antes da tempestade se transformou em palco de incredulidade coletiva. Era como se o juízo, por estar tardando, tivesse perdido sua credibilidade aos olhos daquela geração. Porém, mesmo em meio ao desprezo geral, o plano de Deus seguia firme. Noé continuava construindo, obedecendo, esperando. A arca crescia como um monumento de fé e advertência. Era a última estrutura erguida na terra antes que as águas cobrissem tudo. O próprio tempo que Deus concedeu à humanidade era um ato de amor. Ele não desejava a destruição do ímpio, mas que todos chegassem ao arrependimento. No entanto, a escolha de ignorar esse tempo selaria o destino de milhares. Esse longo silêncio de Deus antes do dilúvio é um lembrete poderoso de que o juízo nunca chega sem aviso. A paciência divina é real, mas não é infinita. O tempo de espera, se mal interpretado, pode se tornar armadilha. Enquanto a arca era construída, o mundo seguia dançando à beira do abismo. Era o silêncio mais gritante da história. E quase ninguém o ouviu. Enquanto a terra inteira mergulhava em corrupção, Deus encontrou um homem que ainda caminhava com ele: Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9, declara que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa afirmação carrega um peso imenso. Em meio a milhões que viviam segundo seus próprios caminhos, um só homem se destacava por sua fidelidade. Noé não era perfeito, mas era íntegro. Ele não se misturava com a impiedade ao seu redor. Sua vida era um contraste visível, uma resistência viva contra o espírito da época. A escolha de Noé não foi aleatória. Deus sempre age com justiça, e quando encontra alguém disposto a obedecer, ele confia tarefas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Noé foi chamado para ser um divisor de águas, literalmente. Sua missão era salvar não apenas sua família, mas preservar a criação, garantindo um novo começo após o juízo. Sua obediência não foi passiva, mas ativa. Ele não apenas acreditou, mas trabalhou incessantemente por décadas, confiando em uma promessa que os olhos ainda não podiam ver. A fé de Noé é destacada em Hebreus capítulo 11, versículo 7, onde está escrito que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou uma arca para a salvação de sua casa. A construção da arca não foi apenas um ato de fé, mas uma pregação silenciosa e constante. Cada madeira colocada era um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Noé pregava com sua vida, com suas ações, com sua perseverança. A justiça de Noé não o tornava orgulhoso, mas obediente. Ele sabia que não poderia salvar o mundo, mas podia salvar sua casa. E Deus, ao olhar para ele, viu a única ponte possível entre o mundo velho e a nova humanidade que surgiria após o dilúvio. A arca de Noé
era mais do que um refúgio, era símbolo da graça em meio ao juízo. Um instrumento de preservação num tempo de destruição. A história de Noé fecha este ciclo de decadência com um fio de esperança. Mesmo nos dias mais escuros, Deus sempre tem alguém que lhe é fiel. Noé representa a promessa de que Deus nunca apaga totalmente a luz. Sempre há um justo, um remanescente, uma chance de recomeço. Em um mundo onde tudo parecia perdido, Deus escolheu um homem para manter viva a chama da redenção. Quando histórias tão antigas ainda conseguem falar ao nosso tempo, sempre nasce uma boa conversa. Compartilhe este vídeo com alguém que também valoriza temas profundos da palavra e deixe nos comentários o que mais despertou a sua atenção hoje. E claro, aproveite para se inscrever no canal. Assim continuamos caminhando juntos por essas passagens que merecem ser lembradas.